Regime da separação de bens. O que entra e o que não entra e quais são as perspectivas à luz da reforma do Código Civil. Hoje no canal Compartilha Direito. Pessoal, hoje então a gente vai tratar sobre mais um regime de bens dentro das possibilidades que o nosso Código Civil traz como regime típico de bens na lógica do nosso Código Civil, como eu disse. Trago esse vídeo por um motivo muito interessante. Essa semana que eu estou gravando o vídeo, que é o começo de julho de 2025, saiu uma notícia que bombou aí nas redes sociais, os advogados familiaristas, sucessionistas, que traz a seguinte notícia: viúva, casada em separação convencional, é herdeira. Para nós, isso não é uma grande novidade, só que pode gerar uma certa confusão, principalmente para a população em geral, e o vídeo de hoje objetiva exatamente esclarecer essa grande dúvida do que entra e o que não entra na separação de bens. Eu costumo comentar, a professora Juliana está aqui, Juliana Pavão está aqui hoje nas gravações também, que a gente precisa fazer um axioma dentro da nossa matéria de partilha de bens, quando nós tratamos da separação convencional. Por quê? Porque um axioma. O axioma é aquela verdade que a gente aceita e não discute. Qual é a verdade que a gente vai ter que aceitar aqui e não discutir? Primeiro, que partilha do divórcio é uma coisa e partilha na herança, no inventário, é uma outra coisa. Então, a gente não pode confundir o que entra numa partilha de patrimônio em razão de um divórcio, ou uma dissolução de união estável, e aquilo que vai ser objeto de uma partilha no inventário. E é exatamente isso que eu quero comentar com vocês hoje. Pois bem, a primeira questão que a gente coloca é: você acredita que quando você assina um pacto antinupcial, que é um instrumento necessário para a separação convencional de bens, todo o patrimônio se encontra, entre aspas, blindado, ou seja, sem comunicação? E a resposta é negativa, tá? Já adianto para vocês. O regime da separação convencional ele tem dois pequenos dispositivos no Código Civil e a lógica basicamente é essa: o que é dele antes e depois do casamento permanece com ele, e o que é dela antes e depois do casamento permanece com ela. A questão que fica é, primeiro, a exigência de uma escritura pública na separação convencional para estabelecer um afastamento do regime da comunhão parcial de bens, que foi já objeto de vídeo aqui do nosso canal, conforme o link que a gente vai deixar aqui abaixo e na própria tela. Então, necessariamente, quando a gente tem uma vontade das partes para estabelecer esse regime de bens, do que é dele, do que é dela é dela, precisa ser feita uma escritura pública de pacto antinupcial antes desse casamento, através de um tabelionato de notas. E o posterior registro para aplicar eficácia perante os terceiros no cartório de registro de imóveis do seu domicílio, para, então, portanto, garantir esses efeitos a todas as pessoas. Quero fazer uma distinção muito simples e muito clara e muito objetiva em relação à separação de bens, porque muitas pessoas confundem separação convencional de separação obrigatória ou legal, como alguns dizem. A separação convencional, como o próprio nome já diz, é convenção, ou seja, é acordo, por isso que precisa de pacto. A separação obrigatória não tem acordo, é uma imposição do Estado ao, então, nubentes, agora, portanto, cônjuges, em que eles não têm margem de negociabilidade para estabelecer o melhor regime de bens que eles entendam que seja o regime que vai fazer um regramento da vida deles. Então, na separação obrigatória, nós temos um dispositivo específico no Código Civil, que é o artigo 1641, que traz 3 modalidades de separação obrigatória, ou seja, da fixação de um regime pelo Estado. Primeiro caso são os septuagenários, acima de 70 anos, então hoje é obrigatório o regime da separação obrigatória de bens. 2, pessoas que casam com causas suspensivas, por exemplo, um marido que divorciou do primeiro casamento, mas não realizou a partilha de patrimônio do primeiro casamento, obrigatoriamente vai ter que casar na separação obrigatória para não ter uma confusão patrimonial, por mais que hoje essa discussão é uma discussão que você consegue delimitar dentro do caso concreto, ou quando as pessoas precisam de autorização judicial, ou seja, suprimento judicial para casar. A questão que fica é que hoje, desde janeiro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, no tema 1.236, de repercussão geral, portanto, permitiu que pessoas acima de 70 anos pudessem afastar ou podem afastar o regime da separação obrigatória desde que se faça por escritura pública. Então, no pacto antinupcial, você pode afastar o regime da separação obrigatória acima de 70 anos e colocar, por exemplo, uma comunhão parcial.
Evidentemente, no pacto antinupcial por escritura pública em razão da exigência do artigo 1653 do Código Civil. E é interessante fazer um destaque aqui, né? Porque nas uniões estáveis a gente sabe que, com base no 1725, não é necessária uma escritura pública para formalizar o contrato de convivência, para estipular regime diverso da comunhão parcial. Mas o STF entendeu que, acima de 70 anos, em uniões estáveis, necessariamente você precisa fazer uma escritura pública para afastar esse regime de bens. E o STF, nessa decisão muito polêmica, ele entende que o regime da separação obrigatória acima de 70 anos ele é constitucional, mas pode ser afastado por pacto. Eu costumo dizer, né, Brunão, que é um tríptico escarpado, né? Ou seja, se é constitucional, o que para mim é absolutamente constitucional em razão de um critério meramente etarista, né? Inevitavelmente, como você fala, não, é constitucional um regime de imposição obrigatório de bens, mas inevitavelmente você pode afastar por pacto. Então não é tão obrigatório assim. Mas qual que é a grande distinção entre separação convencional e separação obrigatória na prática, hoje? Na separação obrigatória, é possível a comunicação de patrimônio a ser objeto na partilha em caso de divórcio ou dissolução de união estável, mediante prova do esforço comum, ou seja, o cônjuge ou o convivente, na hora da separação ou na hora da dissolução da união estável, precisará, inevitavelmente, realizar produção de prova de que, de fato, contribuiu para a aquisição daquele patrimônio à luz da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Mas a questão que fica é, na separação convencional, essa súmula não se aplica. Tá? Por mais que se tenha um esforço muito grande para falar, não, eu contribuí, seja com o trabalho invisível da mulher, que é reconhecida, por exemplo, nos tribunais brasileiros, aqui no Paraná, como algo a ser objeto da partilha na separação obrigatória, como prova de esforço comum, na separação convencional, não. Na separação convencional, o que importa é o nome de quem está aquele patrimônio, seja no cartório imobiliário, seja no licenciamento do veículo, seja na titularidade de cotas. É claro, se for o caso de simulação, se tiver uma situação ali de malversação desse patrimônio, é uma outra discussão. Mas, via de regra, a gente parte do pressuposto que não. Que, de fato, se o que está no nome dele é dele, vai continuar com ele, e o que está no nome dela, vai continuar com ela. O ponto, gente, aqui entrando nos dois dispositivos específicos da separação convencional, que são os artigos 1687 e 1688 do Código Civil atual, nós temos o seguinte: a primeira regra é uma regra muito objetiva, que fala que não haverá comunicação de bens, quaisquer que sejam esses bens, seja posterior ou anterior à celebração do casamento. E interessante, porque se há essa separação, a administração desse patrimônio é exclusiva ao cônjuge que pertence, né, àquele bem, àquele patrimônio. Então ele pode vender, pode alienar, pode gravar em ônus real, pode fazer o que ele bem entender, sem a necessidade de outorga marital uxória, ou seja, a concordância, anuência do outro cônjuge. E o segundo ponto que nós temos é que no artigo 1688 é possível sim ter dívidas comuns desse casal. Só que essas dívidas comuns são dívidas que são convertidas à luz da solidariedade familiar, ou seja, exemplo, uma escola de um filho. Ambos assinam, inevitavelmente, é uma dívida que está buscando ali uma educação para aquele filho. Então, se há essa dívida vai ser objeto de partilha. Um outro ponto também que é muito comum na prática é as pessoas ouvirem por aí, né, dizer, né, Bruno, infelizmente, se ouvir dizer sempre é muito perigoso, que não, na separação convencional vocês podem fazer aquisição de patrimônio comum, ou seja, vocês vão ter ali um patrimônio juntos, né? E vocês vão poder sim ter esse patrimônio juntos. Mas esse patrimônio não vai ser discutido, por exemplo, em caso de divórcio, na vara de família. É um condomínio que vocês vão ter, ou seja, 50% já pertence a você, 50% já pertence a ele. Então, se vocês, por exemplo, realizarem a aquisição de um apartamento por escritura pública e você, junto com o seu marido, exemplo, estarem ali como promitentes compradores ou como compradores daquele apartamento, 50% já é seu, 50% é dele. Então, não se discute absolutamente nada em relação a esse patrimônio na partilha, na vara de família. Não tem partilha de bens, porque esse imóvel já está individualizado 50% para você, 50% para ele, ou seja, se tiver alguma treta, alguma discussão futura, já se discute uma extinção de condomínio direto na vara civil e não, portanto, na vara de família. O ponto que a gente tem que ter em mente, então, é que quando se casa pela separação convencional, evidentemente tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Se individualizar o imóvel somente no nome de um dos cônjuges, na hora do divórcio vai ter uma ruptura econômica, financeira muito grande. Eis que surge, portanto, a possibilidade de nós discutirmos os alimentos compensatórios, que também já foi objeto de um vídeo nosso aqui do canal. A gente vai deixar o link aqui embaixo e também aqui na própria tela. Exatamente para evitar esse desequilíbrio econômico que sempre estoura
para um dos cônjuges. E eu quis aqui colocar de uma forma muito breve a proposta de lei do Senado 04/2025, que trata sobre a possibilidade de reforma do anteprojeto do Código Civil, para a gente verificar como que pode ser que a separação convencional fique na nossa sistemática. E já destaco um ponto positivo: a separação obrigatória, Bruno, ela cai na reforma. Então vai permanecer somente 3 regimes de bens, né? Comunhão parcial, que é o regime legal, comunhão universal, que pode ser objeto de um vídeo futuro, e a separação convencional. Então, participação final dos aquestos e separação convencional e obrigatória caem dentro da sistemática, o que é um ponto muito positivo, pelo menos ao meu ver. Lá na reforma nós temos então o artigo 1688, que vai tratar exclusivamente sobre a separação convencional, ou seja, 1687 sai, e fala: ambos os cônjuges ou conviventes são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens. Então é uma contribuição conjunta em razão dessa solidariedade familiar, essa isonomia entre os cônjuges de contribuir com o patrimônio. E aí coloca, salvo estipulado em contrário no pacto antinupcial ou em escritura pública de união estável. Então pode ter um desequilíbrio? Pode, mas tem que estar previsto no contrato, seja no pacto, seja no pacto convivencial, que é o contrato de convivência mediante escritura pública, que o Código também está trazendo, a reforma também está trazendo. E aí traz lá, parágrafo 1º, no regime da separação, admite-se a divisão de bens havidos por ambos os cônjuges ou conviventes com a contribuição econômica direta de ambos, respeitada a sua proporcionalidade. Olha a diferença que a gente tem na lógica atual para a lógica possível futura. Porque vai ter a possibilidade de partilha de patrimônio desde que se prove esforço comum na separação convencional. Algo que hoje não é permitido, só é permitido na separação obrigatória, como a gente viu. E o parágrafo 2º traz, pela primeira vez, uma possível normatização dos alimentos compensatórios quando diz: o trabalho realizado na residência da família e os cuidados com a prole, quando houver, darão direito a obter uma compensação que o juiz fixará na falta de acordo ao tempo da extinção da entidade familiar, ou seja, uma compensação financeira, uma compensação econômica, para que não tenha ali um desequilíbrio tão grande financeiro quando a ruptura desse casal. Claro, são pontos ainda que precisam ser aprimorados, serão objetos de discussão, porque no final das contas a separação convencional que nós temos hoje, se a reforma passar, ela é extinta, porque é possível a partilha de patrimônio com base no esforço comum e é possível ter compensação financeira em caso de ruptura desse casal, mediante os alimentos compensatórios. Ou seja, essa ideia de que a dele permaneça com ele e que a dela permaneça com ela, pode ser que seja revisitado se a reforma for aprovada. Então, ao casar ou a constituírem união estável, por favor, procurem um advogado, se informem e qualquer coisa, coloquem aí nos comentários quais são as dúvidas que a gente pode, em certa medida, trazer esclarecimentos. Então, gente, não deixem de se inscrever no canal, deixem o seu like e compartilhe aí o direito com os seus colegas e seus amigos. Muito obrigado.